O texto do estudo de hoje, Romanos capítulo 12, versículo 3º até o 8º. Vou ler aqui na tradução da linguagem de hoje, que é a tradução que a gente usa aqui na igreja. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Muito bem, o trecho de hoje também não é longo. Semana passada nós tratamos aqui dos dois primeiros versículos do capítulo 12, e vimos aqui a maneira como Paulo, depois daquela pausa dos capítulos 9, 10 e 11, falando a respeito de Israel, como Paulo retoma aquela linha de pensamento que ele vinha lá desde o capítulo 7 e 8, quando ele fala da realidade do ser humano que está fora de Cristo, dizendo que ele vive debaixo da lei do pecado e da morte, mas os que estão em Cristo foram livres da lei do pecado e da morte, isso é o capítulo 8, né? E agora não precisam mais depender, ou não precisam mais argumentar que não são capazes de obedecer a Deus, porque agora o Espírito de Deus habita neles, e eles então agora são servos de Deus, pertencem a Deus, foram aceitos por Deus, e Deus é quem cuida deles, e ninguém pode tirá-los, separá-los do amor de Deus. Finalzinho lá do capítulo 8, tá? No começo do capítulo 12, os dois primeiros versículos, nós vimos a semana passada, Paulo faz um pedido, né, aos membros da igreja de Roma, dizendo: rogo-vos que apresenteis as vossas vidas, vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que vocês tenham a sua mentalidade transformada pela presença do Espírito, que faz com que as pessoas se assemelhem mais a Cristo e deixem de ser semelhantes ao que eram antes de conhecer a Cristo. Menos o velho homem, menos o homem que está debaixo da lei do pecado e da morte, mais o homem que está debaixo da lei do Espírito e da vida, do capítulo 8, tá? No texto de hoje, Paulo começa a falar, ele passa assim digamos, assim de passagem apenas, ele fala a respeito das atividades das pessoas na comunidade de fé. E aí ele vai fazer isso de duas formas. Primeiro, ele foca no indivíduo, dizendo que o indivíduo deve ter uma imagem correta de si mesmo, e aí você vai encontrar aí, no versículo 3º, ele fala assim, por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Aqui, Paulo toca num tema que hoje em dia está muito na moda, que é a famosa autoestima. Não é? Hoje está na moda, o sujeito tem baixa autoestima,
A pessoa tem um baixo conceito de si mesmo, né? E tem muita gente, inclusive, que usa essa ideia, né, para dizer que é humilde, né? Essa semana a gente estava conversando assim, entre amigos, eu brinquei, falei assim, tem uma frase que eu gosto muito que mostra como as pessoas são contraditórias, né? Eu disse assim, uma frase que eu aprendi há muitos anos: eu sou humilde e me orgulho disso. Se você é humilde e se orgulha disso, você não é mais humilde, né? Que raio de humildade é essa que tem orgulho da própria humildade, né? Então, o sujeito que é humilde, ele não precisa ter, e essa é uma confusão comum hoje em dia, ter humildade não significa ter baixa autoestima, né? Eu sou o último dos moicanos, o último né? o pior de todos eles. Não é assim, né? O ser humano precisa ter uma visão correta de quem ele é. E o que Paulo faz aqui é dizer isso. Ele fala, olha, ele agradece a Deus por ter chamado a ele como um dos apóstolos. Ele já tinha argumentado isso em outro texto, dizendo que se ele fosse avaliado a partir da obediência à lei, essas coisas todas, ele seria irrepreensível e tudo mais, mas ele considerou tudo isso como sem importância para aquilo que ele acha mais fundamental, que é ganhar Cristo, né? E por conta disso ele tem a consciência de que ele, do ponto de vista da comunidade de fé, ele diz, eu não poderia nem ser chamado de apóstolo porque eu persegui a igreja de Cristo, né? Quer dizer, onde já se viu perseguir a igreja de Cristo depois ser o que vai anunciar a mensagem do Evangelho? Então ele tem essa consciência de que não há nada nele que faça com que ele seja considerado superior aos outros. E aí o que ele diz? Olha a expressão que ele usa. Ele diz assim, pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. 2 detalhes. Primeiro, ver a si mesmo com humildade é ter a capacidade de olhar para si mesmo e reconhecer que se todos nós temos determinadas qualidades, e todos têm, nós também temos limitações. Tem coisa que a gente não é bom em fazer, né? Tem coisa que a gente não domina tão facilmente, e tem outros que sabem melhor aquilo do que a gente. A gente pode ser bom numa coisa que o outro não é, mas o outro é bom em coisa que a gente não é, né? Isso é uma atitude de humildade, olhar para si mesmo e dizer, eu sei fazer tal coisa, eu faço tal coisa com facilidade, eu tenho facilidade para isso, tenho habilidade para isso, mas não sou bom para outra coisa, né? Não tem ninguém em nenhum tempo, em nenhuma igreja, em nenhuma comunidade de fé que seja bom em tudo. Nunca teve e nem vai ter, né? Sempre nós temos áreas que a gente é melhor, áreas que a gente é mais deficiente, tá? Então, por exemplo, e ele vai falar inclusive dos dons, né? Na sequência aí, ele vai falar, tem gente que é bom para ensinar, o outro é bom para ajudar o outro é bom para governar, para exercer autoridade, cada um na sua. Faça o melhor que você puder naquilo que você reconhece que tem facilidade. O grande problema é que a gente tem 2 extremos. Você tem gente que acha que é bom em tudo, e aí ele não tem humildade. Por quê? Porque o mundo não seria o mesmo se eu não estivesse aqui. Ele acha que é a última bolacha do pacote. Não tem ninguém bom assim, né? Todos nós temos habilidades, temos capacidades, mas todos nós também temos limitações. Então Paulo fala assim, avalie a você mesmo com humildade, a partir do quê? A partir da fé que Deus te deu. Tá? Por quê? Porque é igual para todo mundo? Não, não é. Não é. Nós não somos iguais e nós não temos habilidades iguais. E nós não temos a fé igual. A fé é a mesma para que nós sejamos aceitos por Deus.
Nós cremos em Cristo, fomos aceitos por Deus. Essa fé é dada a todo que crê. Agora, a porção da fé para que você seja útil para a comunidade de fé é de acordo com a necessidade da igreja, né? Paulo trata disso lá em 1 Coríntios 12 e também em Efésios, quando ele vai falar sobre os dons, né? O que ele fala? Ele fala assim, ó, Deus distribui os seus dons de acordo com a necessidade da comunidade. Então, mas então quer dizer então que se você está numa comunidade de fé, aquilo que você sabe fazer com facilidade foi te dado por Deus para que você use esse dom não para o seu bem, não para que você se sinta melhor do que o outro, mas para que o seu dom seja abençoador para o outro. Então, você tem aquele que ensina, excelente. Se ele não tiver a quem ensinar, qual é a vantagem dele saber ensinar? Mas olha, o sujeito ensina muito bem, mas olha, a comunidade precisa de alguém que socorra o necessitado. É o que ensina? Não, é o outro, que tem a habilidade, que tem o dom de assistência. Esse aqui vai ser tão importante para a comunidade quanto o que ensina. Não tem hierarquia de dons, entendeu? Esse aqui é o mais importante, depois vem esse aqui, depois vem aquele outro. A gente tem esse hábito na igreja, que é errado, né? Nós temos esse hábito na igreja de achar que existem coisas que são, dons que são mais importantes e outros menos importantes. A gente faz isso até na escolha da membresia, né? O que você vai fazer? Vamos escolher diácono. Muito bem, escolhe a pessoa, o sujeito é eleito diácono. Aí o sujeito vai bem como diácono. Quando tem eleição para presbítero, ele já pensa naquele irmão lá para ser presbítero, como se ele fosse sair do diaconato e fosse para uma posição superior, porque agora ele é presbítero. Não! Uma coisa é o diácono, é um tipo de ministério, outra coisa é o presbítero, outro tipo de ministério. O sujeito que é bom para governar, que é o diácono, o presbítero, ele não é necessariamente bom para ser diácono, que é o que cuida, que é o que socorre. Né? O sujeito que é bom para socorrer não quer dizer que vai ser bom para ser o que governa, o que exerce a autoridade. E aí a gente faz o quê? Pega o bom diácono e bota ele para ser presbítero, né? Eu já vi esse filme acontecer, vocês também já viram esse tipo de coisa, né? Eu tive a oportunidade de conviver com um presbítero, que era de uma igreja que eu fui pastor. Ele tinha sido um diácono espetacular, aí elegeram ele presbítero. Péssimo presbítero, péssimo. Era uma pessoa excelente, mas era um bom diácono, né? Mas não era bom presbítero. Tinha reunião do conselho, tem um assunto complicado para resolver. O que ele fazia? Não ia. Por quê? Não quero nem discutir esse assunto aí, né? Por que vocês tiraram ele lá da junta diaconal, o sujeito excelente atendendo as pessoas? Porque a gente tem essa ideia de que tem nível, né? Esse aqui é superior àquele. Não tem isso, né? Todas as habilidades, todos os dons, todos os ministérios que se tem na igreja são dados por Deus para o benefício da própria comunidade. Então, se eu tenho um dom e o outro tem outro, que bom, porque o meu pode ajudar naquilo que eu faço e o outro vai fazer aquilo que eu não sei fazer, né? Isso é comunidade de fé, é assim que funciona. E aí Paulo vem e diz assim, você deve avaliar você mesmo a partir da fé que você recebeu. Não comece a achar que você é muito grande coisa e nem que você é o último dos moicanos que não serve para nada, né? Eu me lembro de um colega de seminário que dizia o seguinte, que o maior defeito que a gente tem em relação aos dons na igreja é que tem sempre um espertão que diz o seguinte: Deus deu dons aos seus filhos, mas eu tenho o dom de não ter dom. Eu não tenho nenhum. Não existe isso. Entendeu? Eu não tenho nenhum. Eu não sei fazer nada, eu não gosto de nada. Entendeu? Não existe esse dom. Não é? Você pode ter qualquer um daqueles dons. Tem muita gente que tem mais de um. Né? É muito comum você ter mais de um daqueles dons todos. Nós não vamos entrar em detalhes deles, porque eles aparecem lá em Coríntios 12, 1 Coríntios 12. Aqui Paulo dá só uma passada por eles, né? Mas ele está falando para pessoas que ele acabou de dizer
que elas precisam ter a sua mente transformada para que ela seja sempre nova, que ela tenha sempre abertura para aquilo que o Espírito ensina, para que viva em comunidade. E aí, como é que você tem que fazer? Você tem que começar tendo uma boa imagem a respeito de você mesmo. Se você achar que é bom demais, você começa a achar os outros piores que você. Isso é um problema. E por que é um problema? Porque não tem melhor e nem pior no reino de Deus, né? Só existe uma diferença dentro do reino de Deus. Você tem todos os que fazem parte e tem um que é diferente, o rei, o Senhor desse reino, que é Cristo. Ele é o rei. E o resto, todos nós, dessa comunidade, de qualquer outra, de qualquer época, das que vão vir, das que são de outros países, não importa. Todos são exatamente iguais em termos de realidade dentro do reino. Não tem superior e não tem inferior. Tá? Então, quando Paulo vem e diz assim, você deve avaliar a você mesmo a partir da fé que Deus te deu, é para dizer o seguinte: lembra lá do capítulo 1? Vocês foram aceitos por Deus, apesar de serem inaceitáveis. Deus aceitou vocês e fez de vocês parte da sua família. Se você é aquele que foi aceito por Deus, lá do capítulo 1, não comece a olhar para o outro e falar, não, eu sou melhor do que ele. E nem olhar para o outro e falar, eu sou pior do que ele. Nenhum é melhor e nenhum é pior. Todos foram aceitos por Deus, apesar de serem inaceitáveis. Essa é a realidade. Tá? Então nós precisamos ver o outro como um igual. Igual no sentido de dignidade. Não é igual porque semelhante. É semelhante, mas não é diferente. Não tem dois iguais no reino. Aliás, não tem dois iguais em nada. Né? Você tem dois filhos, criados do mesmo jeito, gêmeo, idêntico, criado do mesmo jeito, na mesma casa, pela mesma mãe e mesmo pai, igual? Diferente. Diferente. Não é assim? Imagina na igreja, que é cada um numa família, cada um de um jeito, um veio de um jeito, outro veio de outro, um faz 20 anos que está na igreja, o outro faz 40, o outro chegou a semana passada. Não vai ser igual. É tudo diferente? Mas todos receberam a mesma fé para fazerem parte do mesmo corpo e, portanto, pertencem ao mesmo corpo de Cristo, que é a igreja. Então, você tem que ter uma imagem correta de quem você é. Não se considere melhor do que você é. Porque quando você faz isso, você começa a olhar o outro achando que o outro é inferior. Mas também não considere, eu sou o pior de todos. Não tem isso. Né? Eu tenho limitação. Você é a torcida do Flamengo. Qual a novidade? Né? Todos nós temos. Né? Nós temos coisas que sabemos fazer muito facilmente. Né? O outro olha e fala, nossa, mas você tem tanta facilidade para isso. Pois é, você tem facilidade para coisa que eu nem consigo, nem treinando. Né? É isso aí. Né? Cada um na sua. Mas, aí Paulo vai deixar claro o quê? É preciso você ter a consciência de que aquilo que Deus te deu por meio da fé é para que você seja bênção, não para você só, mas para o outro. E aí vem o versículo 4 e ele diz assim, porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Aqui Paulo fala, como eu disse, só meio assim de passagem, ele vai desenvolver isso lá no texto de Coríntios 12, primeira carta de Coríntios. Aqui ele simplesmente fala o quê? Nós somos parte de um corpo. Né? Lá ele vai explicar, né? Não é porque eu sou mão e não sou pé que eu não sou do corpo, né? Se não é porque eu sou pé e não sou mão, não sou do corpo, cada um na sua, um tem uma habilidade, outro tem outra, tal, mas todos fazem parte do corpo.
O pé não pode olhar para a mão e dizer assim, não, você vale menos do que eu, porque eu sou pé e você é mão. Né? Aqui, ele simplesmente passou pelo assunto para dizer, tenha consciência de que você recebeu a fé por meio de Cristo. Então, tenha consciência de quem você é. Você não é superior, mas também não é inferior. Tá? Nós somos o quê? Membros de um mesmo corpo. Esse corpo é o quê? É o que Paulo chama lá em Coríntios, o corpo de Cristo, que é a igreja. Né? E não somos só membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Somos parte um do outro. Né? E ele também vai desenvolver isso lá em capítulo 12 de 1 Coríntios, quando ele fala, se um membro sofre, o corpo todo sofre. Né? Ah, não, espera um pouquinho, é o irmão lá, o irmão está passando necessidade, o irmão está com problema na casa dele, o irmão está com problema aqui na igreja, não sou eu o problema dele, cada um por si. Não, você não entendeu, não é assim que funciona. Você faz parte de um corpo que não é seu, o corpo é de Cristo. Se o outro sofre, você sofre junto, porque você é parte do mesmo corpo. Né? Isso significa, se por um lado você não pode se julgar superior e nem inferior ao outro, você tem que ter a consciência da interdependência. Um influi no outro. Influi positivamente e influi negativamente. Se o irmão está sofrendo e eu faço de conta que não é comigo, a igreja vai sofrer por quê? Porque o irmão está sofrendo. Vai ter problema, vai ter que lidar com aquilo. Não, mas não sou eu. Se não sou eu, o problema dele. Né? É a famosa filosofia do patropi. Né? Você, para mim, é problema seu. Né? Não é assim que funciona na igreja. Isso funciona na piada do patropi. Mas na igreja você, para mim, é problema meu. Por quê? Porque você é parte do mesmo corpo. Se você estiver doente, eu fico doente daqui a pouco. Por quê? Porque nós estamos no mesmo corpo. Tá? Por isso a igreja precisa estar sempre aberta para aquilo que ele falou nos 2 primeiros versículos do capítulo 12, para a maneira que o Espírito vai cuidando dela e vai mudando a maneira de pensar, para que a gente possa não só conviver com o outro, mas também ser um elemento de terapia para o outro. O outro está sofrendo, eu vou ser aquele que vai lá e fala, o que está acontecendo? Qual é o problema? Estou passando por tal coisa, vamos resolver junto aqui. Né? Tem vezes que as pessoas nem ficam sabendo o que acontece. Né? Isso já aconteceu inclusive comigo. Né? Tinha um irmão lá, tal, o outro percebeu, foi lá, conversou, resolveram a situação, o pastor ficou sabendo depois que já estava resolvido. Mas meu pastor, se você não contar, o pastor não tem bola de cristal, né? Aliás, se tiver, tem problema, né? Não pode, tá certo? Não tem bola de cristal para adivinhar, a informação precisa chegar, né? Tá certo? E às vezes a gente fala assim, não vou comentar, porque senão vai dar a impressão que eu estou fazendo fofoca, né? Vou falar para o pastor que está com problema assim, assado, tal. Se o pastor não souber, ele não pode lidar com aquilo. Né? Tem coisa que é o pastor que vai fazer, tem coisa que é o outro irmão que vai perceber, tem coisa que é a própria família que vai resolver, daqui a pouco consertou o negócio e a igreja continua a sua caminhada. Tá? Então isso faz parte da vida em comunidade, mas a gente jamais vai ter essa disposição de ser instrumento para ajudar o outro quando a gente acha que é melhor que ele, ou quando a gente acha que a gente é tão ruim que não pode ajudar ninguém. Não tem como. Né? Então aí Paulo vai deixar claro o seguinte: entenda, você faz parte de um corpo, esse corpo não é seu, você é parte dele, o corpo é de Cristo, e você está ligado com outras pessoas que fazem parte desse mesmo corpo. E aí o que acontece? Você é membro do corpo de Cristo, mas membro do corpo de um do outro. Por quê? Porque todos fazem parte da mesma estrutura. Não é a estrutura da igreja como instituição, é aquilo que a gente sempre brinca aqui da ideia da igreja como corpo de Cristo, né? A igreja de Cristo vai muito bem, obrigado, né? A igreja de Cristo é aquela que é composta por todos os que creem, estejam numa comunidade de fé ou não. Essa igreja é que um sustenta o outro, um ajuda o outro, um serve de apoio para o outro, um serve de base terapêutica para o outro.
né? Quando você acha que é superior, você fala, problema dele. Quando você acha que é inferior, eu não posso ajudar. Quando você tem a compreensão correta de quem você é, espera um pouquinho, o que o irmão está precisando ali é exatamente o que eu sei fazer. Então sou eu que tenho que ser o instrumento para ajudar ele. Percebeu como é que funciona? E aí então Paulo vai dizer que nós somos, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. Mas estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Então nós somos parte um do outro também. Tá? Portanto, olha aí, versículo 6. Usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Os nossos diferentes dons. Qual é o dom que precisa? Depende qual é a situação. Cada situação vai precisar de um tipo de dom. Qual é o dom que a igreja precisa? Tem dom que não tem como ficar sem. Se você vai se reunir para fazer parte de uma comunidade de fé, quais são os dons que não podem faltar? Precisa ter alguém para ensinar, precisa ter alguém para proclamar a mensagem do Evangelho, precisa ter alguém para socorrer aquele que necessita, precisa ter alguém que exerça autoridade, porque senão vira a casa da mãe Joana, vira bagunça, Você tem determinados dons que qualquer comunidade sempre vai ter. E Paulo fala aqui de passagem de alguns deles. E ele não diz assim, olha, esse aqui é importante, mas aquele ali não. Ele diz o quê? Olha aqui, ele diz assim, se é o dom de servir, então devemos servir. O dom do serviço é um deles. Você já imaginou se você falasse assim, eu sei que o meu dom é o de servir, mas hoje eu não estou no barato, hoje eu não quero saber desse negócio, estou de folga, peguei esse final de semana para não servir nada, não quero servir ninguém. Aí você chega na igreja e o que exatamente a igreja está precisando naquele domingo? Do dom de serviço. Não conte comigo. O que vai acontecer? Vai ficar faltando alguma coisa. Por quê? Porque você abriu mão de um dom que Deus te deu e que a comunidade está precisando. Se alguém serve, o que ele deve fazer? Bota em prática, tá? E aí ele vai falar a mesma coisa sobre outros dons. Ele não vai dizer esse aqui, não, esse aqui não pode faltar. Olha aqui, ele diz assim, se é o de ensinar, então ensinemos. Não, mas espera aí, ensino é mais importante que serviço. Não é não. É importante como o outro, não é maior nem menor. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Mas pastor, onde já se viu? Você está querendo dizer que aquele que anima o outro é tão importante quanto quem ensina? Sim, senhor. Sim, senhor. Por quê? Porque nem todo mundo tem facilidade para ensinar, mas nem todo mundo tem facilidade para animar o outro. Tem gente que contagia o outro. Não, vamos junto e vamos aí. A gente vai. Tem gente que desculpe a expressão, mas tem gente na igreja que me parece ter a síndrome de Hardy. Lembra do Hardy? Lip Hardy, aquele desenho animado da década de 60. O Lip era o leão da montanha, o Hardy era a hiena. Dia, céus, isso não vai dar certo. Já viu? É síndrome de Hardy, Irmãos, nós vamos fazer o almoço na semana que vem. Será? Acho melhor não. Mas vai ter que lavar prato depois. Mas vai sujar o salão. É o Hardy. Síndrome de Hardy. Não vai dar certo. Esse aí é o contrário do que anima. O anima, vamos embora. Conte comigo. Não sei fazer muito não, mas ajuda a lavar o prato. Certo? Você convidar o pastor, por exemplo, ele sabe fazer churrasco. Não faz mais, mas sabe fazer. O que ele faz? Você que precisa lavar o prato, eu ajudo. Fazer a comida,
não é a minha praia. Eu ajudo a comer, ajudo a lavar o prato, né? Se não for churrasco, não saber fazer, passa para outro, deixa para quem entende, né? Tá certo? Então, você tem que saber que tem coisa que você faz, que você sabe fazer, tem facilidade, o outro não tem. O outro sabe fazer coisa que você tem uma dificuldade imensa. É assim que funciona nos dons. Se é de ensino, excelente, ensine. Se é o de socorro, socorre. Se é o de animar, anime. E aí ele continua dizendo a mesma coisa na sequência. Olha aqui, ó. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Cada um desses é um dom diferente. Todo mundo tem todos? Não. Todo mundo sabe fazer tudo isso? Não. Nenhum, nem pastor, nem presbítero, nem diácono, nem membro de igreja, nem com 40 anos, 50 anos de igreja, não tem todos. A gente tem alguns. E aí o que Paulo fala lá no texto de 1 Coríntios 12, que eu gosto muito quando ele fala assim: você deve fazer com esmero e escolher os melhores dons. O que você deve fazer? Faça o melhor que você puder naquilo que você tem facilidade. Todo mundo tem as mesmas? Não. Vão te dar um exemplo bem simplesinho, né? Tem gente que é excelente na igreja para perceber necessidade e socorrer. Aí você fala assim: vou botar ele para fazer a liturgia aqui na frente. Complicou. Não é a dele. Não é a dele. Né? Mas fazer liturgia é coisa mais simples. Mais simples para quem está acostumado. Para quem faz sempre. Né? O pastor... Esses dias aconteceu uma dessa, né? Vou contar aqui, não sou de contar esse tipo de assunto, mas vou comentar aqui. Tinha um candidato que era candidato a ser ordenado pastor, né? Não, mas eu tenho dificuldade para falar no púlpito. Filho, vai fazer outra coisa da vida. Pastor e púlpito é quase a mesma coisa. É lá o seu lugar, é lá onde você vai estar mais, né? Onde que você vai estar? Na frente da igreja, pregando, ensinando, dando aula, explicando. É isso que você vai fazer. Não, mas eu tenho dificuldade com... Então, arrume outra coisa para fazer na igreja. Você serve para outra, você deve ter outra habilidade. Se você quer ser pastor, você tem que ter o quê? Púlpito. Tem que ter. Né? Mas eu tenho vergonha. Como é que você vai ter vergonha se você tem que falar, ensinar o evangelho? Você tem que pregar o evangelho? Tem que ensinar a escritura, né? Eu tenho dificuldade. Então, pode ser que você seja excelente para outra função. Para pastor, você precisa daquela parte ali. Goste ou não goste, né? Aliás, não deixa ninguém saber. Aqui tem uns que eu sempre brinco com isso, né? A parte que mais me diverte no culto é o quê? A hora da pregação. Por quê? Porque você vai fazer aquilo que é o que você gosta de fazer. É aquilo que você faz o tempo todo, né? Você se prepara, estuda, monta, estrutura o sermão, faz o esboço. Quando você chega aqui, você não vai pregar. Como assim não? Esperei a semana inteira. Não. Melhor não. Né? O lugar que você tem que estar. É assim que funciona com os outros dons. Tá? Qual é o seu dom? Não sei. Eu sei o meu. Procuro fazer da melhor maneira possível. Né? Sou chato para montar as coisas. Sou chato. Né? Tem que ter lá, tem que ver o que é, como é que é e tudo mais. Né? Mas isso sou eu. É a cobrança que eu faço para mim. Eu vou cobrar o que você tem que fazer? Não. Quem é que vai cobrar? Paulo deu a dica aqui.
Cada um deve avaliar, a partir da fé que recebeu de Deus, o seu próprio dom, aquilo que você sabe fazer. Não é um pastor, não é um conselho, não é a junta diaconal que tem que ficar cobrando se você fez ou não fez. Você tem que ter a consciência do que você sabe fazer, de como você pode contribuir com o corpo de Cristo, que é a comunidade de fé, e fazer o melhor que você puder. Tem gente que é o oposto. Eu sei fazer, mas não conte comigo, né? E tem gente hoje em dia, vocês conhecem, que é a tendência mais comum das igrejas hoje, que adora terceirizar. Ó, eu não faço, mas eu ajudo a pagar quem faça, né? Então eu terceirizo, eu passo para outro, né? Legal se você precisar de um serviço. Você precisa de alguém para consertar alguma coisa, você precisa de alguém para fazer alguma atividade que ninguém na igreja sabe, legal. Você terceiriza, você contrata alguém que faz. Agora, vida cristã, comunidade de fé, não dá para terceirizar. O que você sabe fazer, foi Deus que te deu o dom. Não dá para terceirizar, não, deixa que outro faça. Não tem como, né? Não, eu pago alguém para fazer. Tá, e eu faço o que com você? Você está aí fazendo o quê? Né? Ah, eu sou apêndice. Sabe o que é apêndice? Apêndice é aquele órgão que todo mundo tem e ninguém sabe para que serve. Né? Tem membro de igreja que é assim. Ah, eu adoro ser o apêndice. Eu estou lá, mas não sirvo para nada. Não conte comigo para nada. Né? Não, eu estou, mas não estou. Ah, sim, claro. Né? O apêndice tem essa característica, não faz nada, não ajuda em nada, mas numa certa hora ele fica doente, né? Ele dá uma apendicite, e aí o que acontece? Não só ele não ajudou em nada, como agora o corpo inteiro está doente por causa daquela porcaria do apêndice, né? Não seja um membro tipo apêndice, né? Não seja, né? O que você faz? Nada. O que você ajuda? Nada. Uma hora você vai atrapalhar, né? Uma hora você vai dar apendicite, né? E aí o que vai acontecer? A igreja toda vai ficar doente por causa do apêndice, né? Lógico que é uma analogia que a gente está fazendo aqui, né? Só para você perceber aí que essa é a realidade, né? Não existe, do ponto de vista da explicação de Paulo, não existe ninguém que seja dispensável, sem valor, ou tão valorizado que é melhor do que os outros. Todos são imprescindíveis, todos são parte do mesmo corpo, um é parte do outro e todos fazem parte do mesmo corpo, e nós devemos fazer aquilo que nós recebemos de Deus como dom, da melhor maneira que nós pudermos. Pare de arrumar desculpa. Agora não posso. Agora eu estou tomando conta do filho. Agora eu estou tomando conta do neto. Agora eu estou tomando conta do meu pai e da minha mãe. Agora eu estou... para de arrumar desculpa. O que é seu, é você que tem que fazer. Tá? Essa é a questão que Paulo deixa claro aqui. Todos nós temos habilidades que recebemos de Deus, todos nós somos guiados pelo Espírito de Deus e devemos fazer o melhor que nós pudermos, porque fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Tá? Ele vai entrar em alguns detalhes importantes, mas isso é cenas do próximo capítulo. Semana que vem a gente continua a partir do versículo 9, tá? Não deixem de ler, a gente continua semana que vem.